Tomamos conhecimento através daquela publicação do realismo fantástico, daqueles jornalistas franceses, Jacques Bergier, e era a revista Planète, editada, e eu ia buscar na livraria francesa essas revistas mensalmente. Até que encontro numa delas um trabalho falando sobre as pesquisas de um indiano na Universidade de Rajasthan, que naquela época eram os trabalhos do parapsicólogo e filósofo. Ele era PhD, né? Doutor em filosofia, o Hemendra Nath Banerjee. Eu fiquei encantado com aquilo. Eu vi realmente, conhecia a reencarnação, de conteúdo, de definição das obras espíritas, mas eu fiquei maravilhado com aquilo porque eu vi um trabalho em que crianças, o Banerjee nessa época tinha 80 casos bem documentados. Bom, isso na Índia, enquanto que nos Estados Unidos tinha o Dr. Ian Stevenson. O Dr. Ian Stevenson, a verdade é que o Dr. Ian Stevenson, ele realmente começou a criar o acervo dele, de casos pesquisados, nessa época. O Banerjee era, na ordem cronológica, eu diria, um precursor. Né? Eu considero o Banerjee até... Porque no final dos anos 50 ele já estava pesquisando o Banerjee. Já, Então, eu vi aquele trabalho, mais ou menos pela formação acadêmica, os livros todos em francês, deu para entender o conteúdo do trabalho, 80 casos, e já com a conotação que o Banerjee sempre deu a esses casos, de memória extracerebral. Então eu peguei essa matéria, fiz um artigo para o então jornal
o semeador da Federação Espírita, né, do Estado de São Paulo, e fiquei muito impressionado e muito interessado, até que em 68, início de 68, voltando de uma viagem, de um estágio no Japão, a Maria Júlia nos foi encontrar em Tóquio e nós programamos no retorno vir pela Ásia e parar em Nova Delhi e ir a Jaipur. Nós queríamos conhecer o Banerjee, nós queríamos conhecer a universidade e o departamento de parapsicologia que ele dirigia. E não foi diferente. Não é? Nesse início de 68, nessa viagem de retorno, paramos em Nova Delhi, uma viagem muito interessante nessa época. Alugamos um carro com um motorista que falava pouco inglês. Chegamos assim na casa do Banerjee e ele realmente nem estava avisado, nem nos esperava, mas ele nos atendeu. Veio lá meio se arrumando com aquela jaqueta indiana dele. Nós montamos num jipe dele, um jipe assim, um modelo um pouco antigo, e adiante, talvez uns 500 metros, ele nos leva e abre as portas do departamento de parapsicologia. E nos mostra, eu tenho fotos ainda hoje, eu sempre mostro isso, como é que ele fazia. Naquela época já, nesse ano de 68, ele já tinha 200 casos em processo de investigação. Então nós conseguimos as publicações. Eu me lembro bem do caso Munesh, por exemplo, essa publicação, essa monografia que ele já tinha, evidente, editado lá pelo Departamento de Parapsicologia, e nós trouxemos o material que nos foi possível obter dele ali naquele instante, fotos, várias fotos que nós temos ainda essas fotos dos principais casos. A partir daí nós estabelecemos com o Banerjee uma aproximação interessante. Essa documentação toda nós trouxemos e entregamos ao Dr. Hernani e faz parte hoje do acervo que está sob os cuidados da sua colaboradora Suzuko Hashizumi. Não é? Esses arquivos todos estão muito bem cuidados nas mãos da Suzuko. E isso consta lá como acervo do Instituto. O fato é que, a partir daí, nós ficamos assim, conectados com o Banerjee. E qual não foi a nossa surpresa quando, em 1970, o Banerjee nos escreve dizendo que estaria realizando uma viagem aos Estados Unidos e poderia fazer uma escala em São Paulo. Convidado para ir à Índia. Eu gostaria muito. A Índia é maravilha, né? India is marvelous. So please make a trip to India. We will invite you and honor you there. Por favor, então, faça uma viagem à Índia. Nós queremos Gostaria recebê-lo lá. muito. No inglês eu diria, né? Since a long time, I would like to visit India. We have been thinking and organizing a group to take you along with you. Nós estamos pensando em organizar um grupo que vai à Índia e levar você como grupo. Vamos ver, eu não posso assumir o compromisso. A gente vai se enrolando, não enrolando, mas vai se apaixonando assim pelo trabalho espiritual. I cannot compromise because I have many duties in my sphere of work, spiritual work. Ele não faz promessa nenhuma. Eles criam programas de trabalho para lançamento de ideias, livros. The Spirit make a schedule of work so that they can see that the work is properly done. You are doing wonderful.
Eu vou dizer uma coisa muito interessante. Isso aconteceu comigo em 1930 e poucos. Não pode deixar que eu conversando. I wish with your help a good institute of parapsychology should be established in Brazil. I wish with your help a good Ele especialista com seu auxílio, um Instituto de Parapsicologia fosse fundado aqui no Brasil. Eu fiquei uma pessoa muito compromissada com o espírito de uma doutrina, de modo que parece que eu estou isolado. Por exemplo, então eu não tenho assim a parapsicologia ficou sendo para mim uma avenida asfaltada. Quando eu estou com muito viajante num caminho difícil, mas que já não temos mais dificuldade do ponto de vista de meta. Para mim ficou assim. Espera um pouquinho, Chico, ele vai explicar. Vamos dizer, eu respeito muito a parapsicologia, mas fiquei compromissado com uma doutrina. I have a great respect for parapsychology, but I am engaged with a doctrine. Eu tenho dificuldade de cooperar com os meus amigos que procuram, através do fenômeno, alguma coisa que para mim já é realidade. I have difficulty cooperating with my friends in something that to me is a reality already. Isso é importantíssimo. É difícil para mim. Cooperar com o fenômeno, porque não há necessidade, assim, para ele, não é? É porque, por exemplo, quando eu abraço uma criança, eu já sinto naquela criatura um espírito eterno. Eu não tenho essa dúvida. Então vejo, vamos dizer, estou tomando a criança por um símbolo, mas vejo ali um mundo para construir. I take the child as a symbol, but I see in the child a whole world to build up. Porque, vamos dizer, a lei kármica se desenrola muito depressa. Karmic law develops very fast. Very fast. Então eu me sinto jungido, estou ligado ao espírito das pessoas. So I am connected closely to the spirit of everybody. What is the future of our reincarnation research? What is the future of our research? Ele quer saber qual é o futuro das pesquisas sobre a reencarnação. Os espíritos acham que é do maior alcance. The spirits find it most prominent. Most prominent. É porque a reencarnação, quando se positivar, ela vai alterar toda a psicologia e a psiquiatria e a análise toda. When reincarnation is established, it will alter completely psychology and psychiatry. Right. Now, we have an institute, your institute, and we wish that this institute should grow. Aqui há instituto de pesquisa, o qual ele deseja que progrida bastante. Então, vamos esperar. O qual o Dr. Hernani é o diretor científico e o Dr. Ney é o presidente. Então é um grande trabalho. It's a big task. Porque vemos que o mundo precisa da ideia da reencarnação. And we need the world craves for the idea of reincarnation. We need your blessings in this development of this institute. Ele precisa das suas bênçãos no estabelecimento dele. Mas isso, eu não sou nada, mas vamos pedir aos nossos amigos que abençoem esta obra. We shall ask our guide to bless this work. Esse trabalho é maravilhoso. Os espíritos falam comigo. E eles gostariam de estar com os grupos que hoje pesquisam
The spirits tell me that they would like to be with the group that do research Mas, nowadays. mas que no meu caso, eles criaram um serviço muito especializado. In my case, they created a very specialized task. Então, eles fazem votos que apareçam muitos instrumentos para estudo. Therefore, they hope that many instruments for study will appear eventually. Mas o espírito, vamos dizer, o espírito de inspiração da Índia está no Brasil todo, pode dizer. The inspiration spirit of India, the spirit of India, it's all in Brazil. It's in Brazil. Você poderia explicar melhor isso? Para eles poderem entender? Tem pessoas que estão reencarnadas no Brasil? Há uma coisa curiosa. Eu moro numa cidade. Comem carne. There's a very curious thing. Moro numa cidade que cria o gado indiano. I live in a city where Indian cattle is raised. Nos meados do século passado, alguns criadores fazendeiros da região, eles sentiam tamanha atração pela Índia que foram buscar o gado na Índia. In the middle of last century, the farmers of that region were so much attached to India that they went there to get their cattle, to bring their cattle down here. Mas os espíritos me explicam que é porque eles eram hindus reencarnados. But the spirits explained to him that those people were Indians reincarnated in Brazil. E me explicam também que na região uberadense, o sol bate com o mesmo teor de calor com que bate muita terra da Índia. They also explain that in that region the sun is as hot as it is in some regions of India. Então eles vieram primeiro e foram buscar os animais e aclimataram os animais aí. So they came first and then they went for the animals and brought the animals so that they could acclimatize themselves here. Because the sun shines with the same intensity, exactly the same intensity as in many regions of India. Agora, em 1933, já tinha o primeiro livro publicado. Uma noite, eu me senti fora do corpo. In 1933, I had my first book published already, and one night I felt myself out of my body. E me levaram, então, num lugar que me disseram que era no Himalaia. And then they took me to a place which they told me it was in the Himalaya. E havia a paisagem, tinha lago. There was a lake. You could see landscape. Em torno do lago, 20 espíritos muito iluminados. Around this lake were 20 very enlightened spirits. Eu não cheguei entre eles, mas cheguei próximo. He didn't get closer to them, but very near. E me deram, então, aquele, como se fosse banho de força. They sort of bathed him with energy, power. Então eu vi que as cabeças deles irradiavam aquela luz. E aquela luz saía como uma mensagem para o mundo. And then he saw that from their heads, gushes of light
would go forward, and this light would be a message of love to the world. E o espírito de Emmanuel, nosso Our Guide, então ele disse que aquela mensagem, cada criatura que recebia, traduzia conforme o grau de cultura espiritual. Emmanuel, his guide, explained to him that light that came from their head would be translated to every person according to their intellectual development. Cada criatura que recebia expressava conforme estava. Each person who would receive it would express it according to his condition, spiritual condition. Aí falaram também sobre as dificuldades que o Tibete enfrentaria. Then they said about the difficulties Tibet would experience, would go through later on. E a região toda passaria por muitas transformações. The whole region would go through many transformations. Mas isso eu contei a diversos amigos, está registrado. He Em told 33. He told that several friends said about this. In 1933, it's all written down. And now things are happening, you know. As coisas estão acontecendo And agora, tell né? him that we are neighbors, almost neighbors of the Dalai Lama. Ele disse que são quase vizinhos do Dalai Lama. Eles brigam com o Dalai Lama. And we are studying Tibetans now. Eles estão estudando a cultura tibetana atualmente. E a possibilidade de acesso à cultura tibetana nas condições atuais. Is it possible for you to get in contact with Tibetan culture right now, considering the situation there? No, they are now living in India. There are 86,000 Tibetans in India. Estão morando atualmente na Índia 86 mil tibetanos. And where I have a center, that is the headquarters of the Dalai Lama. O centro de estudos dele é assim como ele chama, o quartel-general do Dalai Lama. É a sede Na Índia. na Índia. E a Você poderia entrar em cidade de contato Lhasa? E a cidade de Lhasa? How Como está lá? about Lhasa? Lhasa, nobody can go now. Ninguém pode ir a Lhasa atualmente. Mas teriam invadido o subterrâneo? Would the underground be invaded? The underground, famous, Lhasa is famous for its underground. No, that is no more now. Within the Chinese have gone down. Chinese? And they are now Chinese. Os chineses agora tomaram conta disso. Não, agora não. I have, I have said that I have been to almost all countries many times. Eu estive em quase todos os países muitas vezes. But I feel that Brazil will give a lead in this field of parapsychology and psychic research. Mas eu sinto que o Brasil será um líder no campo da parapsicologia e da pesquisa psíquica. Estamos certos disso, né? Muita gente boa dentro, né? We are aware of that because there are many good people. And Dr. Nep, he is my friend. And we are all friends. Grupo de muita cultura, vamos esperar que produzam muito. They are like my brothers. And, Eles são como irmãos meus, Hernani. Muito bem. And we feel that their institute should become one of the biggest in the world. Muito E bem. nós sentimos que o instituto deles será um dos maiores do mundo. Muito bem. Vamos ficar muito felizes. Na Índia também o trabalho está adiantado na pesquisa? Pesquisa. Psiquismo. Is the research on psychism in India well developed? No.
there are people who practice Sikhism privately, but not publicly. Há muitas pessoas que praticam o sikhismo particularmente, mas não em público. He means the research. Research is only our institute. That's all. Apenas o instituto dele faz pesquisa. Fala para ele contar um caso de reclamação interessante sobre pesquisa. Você gostaria de ouvir um caso? Would you please tell him one of the most interesting cases you studied? Should I tell Gopal? Gopal, it's good. Tem as fotografias? Do you have the photographs? Eu fiz uma entrevista na televisão. The photographs are there. 1h30 da manhã. Ele gosta de ilustrar, eles gostam das fotografias para ilustrar a determinados aspectos do estudo deles. Mas eles não estão aqui com ele no momento. I will tell one case of an Italian doctor. Vou lhe falar do caso de uma italiana. That doctor's name is Gastone Ugoccioni. Médico italiano, cujo nome é Gastone Ugoccioni. Ugoccioni. He is the director of the Florence Institute of Mental Health. É o diretor do Instituto de Saúde Mental de Florença. When he was young, he saw a dream, same dream 3 times. Quando era jovem, ele viu teve o mesmo sonho 3 vezes. And that dream was very, very vivid. Esse sonho era bastante vívido. And in that dream he saw 4 temples near the sea. Nesse sonho ele viu 4 templos à margem à beira-mar. As he was from the internal Italy, he had never seen any temple in his life. Como ele pertencia à Itália interior, ao centro da Itália, ele jamais havia visto templos à beira-mar. And so that dream remained vivid in his mind till 14 years of age. Esse sonho permaneceu vívido em sua mente até os 14 anos de idade. And then he for the first time saw a book having a photograph of a temple in India. Então, nessa época, com 14 anos de idade, ele viu pela primeira vez um livro no qual havia uma figura de um templo na Índia. And that temple is now named as Mahabalipuram in south. Esse templo chama-se Mahabalipuram, no sul. Chama-se Mahabalipuram, no sul da Índia. In south of the India. Near Madras. Perto de Madras. But he could not afford to go to India that time. Mas ele não tinha condições para ir à Índia para a época. He had intense desire to go to India. Ele tinha um intenso desejo de ir à Índia. At the age of 50, when he became director and could afford to go to India, Quando, com a idade de 50 anos, ele tornou-se o diretor desse instituto, então tinha condições de ir à Índia. went to India and immediately on reaching India went to Mahabalipuram. Foi à Índia e logo ao chegar, dirigiu-se a Mahabalipuram. And when he reached that temple, he saw only 2 temples there. E quando ele se aproximou do templo, ele viu apenas 2 templos em vez dos 4. Then he asked the curator, the keeper of that temple, where are the other 2? Então perguntou ao guardião do templo onde estavam os outros 2 templos que ele viu no sonho. He was informed that those temples have been washed by the sea. Então foi informado de que aqueles templos tinham sido levados pelo mar. And on reaching there, he had immediate vision of his being a priest there in that life. E ao chegar ali, ele teve a sensação de que fora um sacerdote, fora um monge. And he realized that he was a priest in his last life
in the temple. Então chegou à conclusão de que fora um sacerdote naquele tempo, na sua última encarnação, na sua encarnação anterior. And then he said, and he was examined, that he is a psychoanalyst and he has been psychoanalyzed 4 times. He is a psychoanalyst himself. Então ele declarou que ele era um psicanalista e ele se fez psicanalizar 4 vezes. And he understands what is fantasy and what is real. E ele sabe distinguir a fantasia da realidade. And he confirms that his experience is not a fantasy, Ele confirma que sua experiência não é uma fantasia, but a real one. mas uma realidade. And this is one of the cases we have examined. Gopal is a beautiful case. Esse é dos casos. Now, should I tell that girl's case who remembered her life in Boston? Gopal is better, I think. No, without photography. The photograph. One girl, at the age of 9, while she was sitting on the breakfast table, Uma menina de 9 anos de idade estava sentada à mesa desse vizinho. said that, oh mother, I had been to 4 countries. Mamãe, eu estive em 4 países. Countries she meant by that cities. Countries? By countries she meant cities. Viu várias cidades. Towns. Viu várias cidades. And on that she immediately started telling about her life in past life. E começou imediatamente a falar de sua vida anterior. And mother being educated, she started taking down longhand. Sua mãe, tendo cultura, tendo educação, começou a fazer anotações do que ela dizia. And according to her, she was in Boston in her last life about 100 years before. De acordo com a menina, com as declarações da menina, ela havia vivido em Boston 100 anos antes, na sua vida anterior. 100 years before. 100 years before. And she described her being a daughter of a hotelier. Disse ter sido a filha de hoteleiro. But she said that her father was not living, but uncle was living. Disse que seu pai não estava vivo, mas que seu tio vivia. And she described the hotel, the place, the cobblestone road, gaslight, as Boston is in certain quarters still it is. Então ela descreveu o hotel e a pavimentação com aquelas pedras de paralelepípedos e a luz de gás, exatamente como Boston era aquela época. Now, then on that, we studied that girl, and I brought that girl from India to Boston. E nós então estudamos o caso da menina e levamos-la da Índia a Boston. She was then hypnotized by a doctor of the Boston University. Então ela foi hipnotizada por médico da Universidade de Boston. And she gave the same information as she had given consciously. E ela deu a mesma informação que havia dado no estado normal. Now, she had claimed that she had drowned in a lake. Ela afirmara que havia morrido afogada em um lago. And when she was brought to the place in Boston where the lake was, e quando ela foi levada ao lugar em Boston onde existia aquele lago, that lake is no more a lake but a water reservoir now. Esse lago já não é um lago hoje em dia, mas um reservatório de água. Um grande reservatório. And when she was near there, she started feeling suffocating as if drowning. E quando ela se aproximou do lago, ela começou a ter uma sensação de afogamento. Because she had drowned. Porque ela morreu afogada, conforme ela dissera. And when she could show other place, although the city has changed now,
a cidade mudou hoje. But she could show great familiarity with life in Boston, although she was from India. E ela mostrou uma grande familiaridade com a vida de Boston, embora ela fosse indiana. Que interessante. Muito interessante. She choked when... Yes. ele dá o detalhe, aliás, ele já contou esse caso ontem na federação, de que a menina, quando ela se sentiu assim, estava próxima ao lago, ela sentiu aquela sensação de afogamento, ela ficou tão sufocada que tiveram que retirá-la de lá imediatamente, senão ela acabava morrendo. Quer dizer que o traumatismo ainda estava Ainda estava no bonito, né? Bonito. É isso que me impressiona também, com licença, é ver como é que a pessoa vê o que está na memória. Agora, Quer dizer, os templos que existiam não existiam mais. E ele via os 4 templos, o italiano. E essa menina via o lago, que já era um reservatório de água. Quer dizer que ela via aquilo que estava dentro dela. Você vê que aí não se trata de uma projeção telepática, de uma mente para outra mente, mas trata-se de uma imagem que realmente existe, gravada na próprio própria espírito. mente. falou Né? sobre memória ontem. Would you reproduce your concept of memory which you spoke about last night? The spirit position and memory, both. That was the Alguma coisa melhor para ele falar. É a diferença entre reencarnação e possessão espiritual. É um tema muito interessante. Uma conclusão dos estudos que ele Não, fez. mas isso a gente conhece a reencarnação, sabe? É uma diferença tranquila. Não, mas Qual é a diferença? Qual é o detalhe? Ele fala, talvez seja o espírito incorporado e o que não é incorporado. Não, mas a maneira como ele fala é interessante. Would you please explain to him the differences between spirit possession and reincarnation? I'm trying to find my point because No way. Ele não tem boa memória. Eu lembro do que ele falou. anyway, I can remember. Achar interessante ele contar um caso daqueles que trazem marcas de nascença. Isso que eu achei massa. Depois disso aí, São falas interessantes. Não, pode ele contar o caso é melhor. Okay? Now, basic difference between spirit possession and reincarnation is as diferenças básicas entre a possessão espiritual e a reencarnação, muitas pessoas tentam explicar a reencarnação como sendo uma possessão espiritual. Um indivíduo que entra em transe, então começa a se lembrar, quer dizer, o espírito fala por intermédio dele de uma encarnação que ele tem, que teve e tudo mais. Então, isso seja uma atuação espiritual. Então, ele achou interessante estudar a diferença entre a reencarnação e a possessão espiritual, para mostrar que são coisas extremamente díspares, né? is that in case of reincarnation, there is a total identification No with caso, the deceased person. no caso da reencarnação, há uma identificação total com a pessoa falecida. And while in spirit position, there is no identification, but the person says, I am possessed or he is that man. The entity is described as a different person. E no caso de possessão espiritual, a pessoa não se identifica com o indivíduo que ela disse ter sido em outra encarnação, quando, no caso de reencarnação. Mas, ao contrário, ela disse, eu sou fulano de tal, e dá um outro nome, uma outra personalidade. And another change is that in a spirit position, the personality changes when the spirit comes. It's in trance, when the medium is in trance. Nos casos de possessão espiritual, a personalidade muda quando o médium está mediumizado, né? Incorporado. And in reincarnation, there is slight change or no change at all. E nos fatos da reencarnação não há nenhuma, ou se houver alguma, é mínima a mudança. In a spirit position, the physiological changes are always, eyes become red, or the
personality, physiological change. Transfiguration. Transfiguration. No caso das possessões espirituais, há uma transfiguração, os traços fisionômicos se alteram e tudo mais. And in reincarnation there is no physiological change at all. E na reencarnação não há alterações fisiológicas. Porque o fenômeno é sereno, né? A criatura lembra em estado de serenidade, né? He says that that may be due to the fact that the person reminds the previous incarnation quietly, calmly. Yes, right. Same person remains. And another thing that spirit possession is abrupt. All of a sudden it comes. A possessão espírita é abrupta, ela chega de repente. While reincarnation is gradual. It comes. É uma recuperação da memória, né? Uma recuperação gradual. And in spirit possession the occurrence is intermittent. No caso de possessão espírita, as ocorrências são intermitentes. And reincarnation is continuous. It remains almost predominantly 5 years. Com relação à reencarnação, ela é progressiva e permanece, em geral, no máximo 5 anos na memória do... No caso da reencarnação. Nem a lembrança. Porque, Em média. mas não fica, por exemplo, não há continuidade durante a vida toda? Alguns tem, outros se esquecem. A outros se esquecem. Em média, depois de 5 anos, a gente começa a esquecer. Mas Geralmente isso nos casos de infância. Quando vai se aproximando da puberdade, vai ocorrendo também a perda da memória. Alguns permanecem. Eu tenho 2 casos que nós estamos estudando. Uma moça aqui de São Paulo e uma moça de Araraquara. Sei. Elas estão mais ou menos com uns 30 e poucos anos e ainda se recordam muito dele. A moça de Araraquara, ela se recorda de uma encarnação que ela teve na França. Ela conhece o nome dela, dos pais, como ela morreu. E o interessante, isso é muito interessante, viu? Por causa do André Luiz, ele relata que existem veículos do lado de lá, né? E ela se recorda. E desde pequena ela escrevia isso. Que ela, logo que morreu, ela veio para cá num veículo, numa espécie de um carro grande e branco, com várias pessoas. E até atravessou assim, ela se lembrava do que era muito, mas não escrevia isso. Beleza, né? É um Please estudo. continue. This is the basic difference. Então, as diferenças básicas são essas. And why did I came? Because some people say that reincarnation cases are also spirit possession. I have already explained that. So they are different. Now I have also found a difference or similarity between normal memory and reincarnation. Então, ele encontra também uma diferença entre a lembrança normal e a lembrança de reencarnações. I call reincarnation extracerebral memory. Ele chama a reencarnação de memória extracerebral. Interessante. Extracerebral. Tem relação com o cérebro. É porque está no cérebro do corpo perispirítico, né? Do corpo, está no cérebro espiritual. He explains that this is so because the memory is not in the physical brain, Yes, but in right. the spirit brain. Right. That's why this term appears to be better. Esse termo parece ser melhor. Essa Extracerebral. expressão. Não, essa expressão. Mas eu peço licença para acreditar assim, porque quando eu me vejo fora do corpo, eu sinto que meu cérebro é diferente, ele é diferente do que o natural. He says that when he feels himself out of the body, he feels that his brain is different from the original one. Diferente. Out of the body experiences seem to be the most evidential for establishing reincarnation. Ele acha que as experiências de desdobramento são aquelas que apresentam uma grande evidência da reencarnação.
Eu creio que quando pudermos positivar a reencarnação, que a ciência aceitasse, vamos dizer, um doente que chegasse num gabinete de psiquiatria, num gabinete médico, ele terá, por exemplo, vamos dizer, quando se fizer a anamnese do cliente, já vai se fazer muita dedução, porque a maioria não é louco, eles estão vendo coisas do passado. He believes that when reincarnation is established and a patient goes to a psychiatrist, first won't consider him as a mad person, as an insane person, but he will go further to consider that those results are caused by something else that occurred in the my feeling is that psychiatrists and psychoanalysts don't cure anybody. Psychiatry and ele acha que a psiquiatria e a psicanálise não curam ninguém. They are the greatest fraud on humanity. Elas São grandes fraudes da humanidade. Vamos dizer que elas estão entrando por uma grande porta. Agora, queiramos ou não, essas portas vão se alargar. Let us say that they are going through big doors, but these doors are going to be broad. O médico será muito mais, vamos dizer, um apóstolo de ideias do que um doador de medicamentos. Na psiquiatria. He says that in psychiatry, the doctor will be more of an idea apostle than a medicine prescriber. See? But psychiatry is losing ground. A psiquiatria está perdendo terreno. Yesterday I was giving an example of those pigeons. Did I tell you? Pigeons. Yeah. In order to describe the psychiatric or psychoanalytic cure, the situation can be explained like this. There is a box, and in that box there are two pigeons. Para explicar a psiquiatria, então ele recorre ao seguinte símile. Existe uma caixa. Nessa caixa, how many pigeons? Two. Estão dois pombos. And the box is very much lighted. A caixa é bastante iluminada. And there is a device in the roof of the box that grains fall on the box, inside the box. Grains. E tem existe um sistema, um dispositivo pelo qual os grãos caem dentro da caixa. Now pigeon, seeing the light, they start dancing. Os pombos vendo a luz começam a dançar. And when the grains fall down, occasionally they think that this is their reward. E quando os grãos caem, casualmente, eles acham que aquilo é a sua recompensa. Similarly, the psychiatrists occasionally, out of 100, cure 1 or 2. Assim, de modo semelhante, os psiquiatras de 100 curam 1 ou 2, casualmente. And they feel that this is their reward. Eles acham que isso é a recompensa deles. Actually, if you place 200 patients under test conditions, 100 you will give to a psychoanalyst or psychiatrist. Se tomarmos 200 pacientes e dermos 100 deles a um psicanalista ou psiquiatra, and 100 you leave without any treatment, e deixarmos os outros sem nenhum tratamento, you will find that 50 out of 100 cured by psychoanalysts will relapse. Nós teremos que 50 dos 100 curados pelos psicanalistas will Relapse. Become again neurotic. Become? Again neurotic or mentally. Eles voltam a ficar loucos. And those, uma recaída. Those 100 who are not treated, out of that 50 will cure themselves without any treatment. E aqueles que não foram tratados, out of 50 will cure without any treatment. Os 50 ficarão curados. So, from statistically, you can imagine what is the gain of psychiatry.
Dessa estatística a gente pode observar qual é o resultado da psiquiatria. Isso tudo nós reconhecemos, é verdade tudo isso, porque, sinceramente, não acreditamos que dopar alguém seja curar. We all believe that this is very true because we sincerely believe also that to dope somebody is not to cure him. Right. Mas quando estudarem o problema da libido e as vinculações do ódio, as aversões congênitas na base da reencarnação, a psiquiatria muda. When they get to study the influence of the libido and the force of hatred on basis of reincarnation, o que muda? A psiquiatria vai mudar toda. Psychiatry will be completely altered. Porque o Freud viu, vamos dizer, ele viu vamos dizer, o problema sexual nos primeiros tempos do reencarnado. Because Freud saw the sexual problems in the first stages of the reincarnated person. Mas sem a reencarnação nós não vamos resolver. But without reincarnation we cannot solve anything at all. Right. But Freud had himself changed during his lifetime. Mas o próprio Freud mudou durante no decurso da sua vida. Mas não mudou tanto como era preciso. But he didn't change as much as needed. Ele não teve tempo. There are two reasons. Firstly, he was He didn't have the himself. time. No, he was himself afraid that people will consider him unscientific. One. Por duas razões ele teve que mudar. Uma porque ele temeu que as pessoas o julgassem anticientífico ou não científico. Mas é o problema dos nossos médicos até hoje. And another reason that his Não todos, mas é a verdade. That's the problem of our doctors today. Yes. Not all of them, but that's most of them. another reason was his disciple Jones did not allow him to come forward. E a outra razão foi que o seu discípulo Jones did not allow him To come forward with his psychical belief. não consentiu que ele expandisse, que ele continuasse as suas crenças psíquicas. But he, as Jung and Adler were his other two disciples who had broken from him. Adler e Jung foram os discípulos Principalmente esse partiram Young, dele. né? There was another Ferenczi. Há outro chamado Firenze. He had several times shown him psychical and mediumship to Freud, and who was taking interest in that. Muitas vezes esse Firenze mostrou a Freud problemas problemas mediúnicos Sim. e psíquicos, e Freud interessou-se por isso. So when American Society for Psychical Research was started, and he was approached for being a member of that society, Quando a Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas começou, ele teve uma oposição muito grande para tornar-se membro dessa sociedade. he had replied saying that if I have to live again, I will live. Be a parapsychical. I will be a psychical researcher. Então ele respondeu que se ele vivesse outra vez, ele seria um pesquisador de fenômenos psíquicos. A gente compreende isso muito bem, Quer dizer, né? ele admitiu, de certo modo, Foi estudando até achar, entrar na fonte da verdade, mas ele já não teve mais facilidades para fazer uma estrutura para poder continuar, né? Mas por essa declaração, Chico, ele quer enfatizar o fato de que o Freud indiretamente admitiu que se ele vivesse outra vez, se ele voltasse a viver um dia, ele seria um E pesquisador. quem sabe ele mesmo vai voltar, não é para... Maybe he will come back to do over everything he did. Porque uma coisa, os espíritos... Maybe I have come back.
Talvez eu já tenha voltado. Because he might be Freud himself. You could be Freud yourself. Yes. Aí eu digo, I believe. Do you have any Why do you want me any to grounding? say? Maybe. Ele acha que pode ser que ele seja o próprio Freud. Eu também estou vendo. Estou vendo o pensamento. Sociedade e religião. And last is salvation, that is moksha. E outro, moksha, salvação. Now these are the four basic desires of man. Esses são os desejos básicos do homem. Os quatro desejos Man básicos. lives for sex, man lives for wealth, man lives for society, man lives for... O homem vive para o sexo, para a sociedade, para a riqueza e para a religiosidade. Now these are the idols of man's life. The ideals, isso é. Ideals. São os ideais, então, Now da these are, vida humana. and therefore they have been taken as the idols of Indian culture. E por isso, por essa razão, eles foram tomados como os ideais da cultura indiana. Therefore, so long the man will live, this culture will also live. Portanto, até quanto o homem viva, essa cultura também permanecerá viva. Porque ela é baseada nos The desejos. Catholic religion and the Christianity believes the man is born in evil. Segundo a religião católica, o aspecto cristão da religião católica, o homem nasce do pecado. Therefore they generate sense of guilt. Therefore, Create a sense of guilt. então eles criam um sentimento de culpa. But Indian culture doesn't create a sense of guilt because sex is the first idol of life. E na filosofia indiana não se cria um sentimento de culpa porque o sexo é o primeiro ideal da vida. Perfeitamente. E temos que... Porque a religião cristã, ela está sofrendo uma renovação para aceitar estes conceitos de religião natural. Christian religion is going through a renovation of concepts in order to para o quê? Para aceitar a religião To natural. accept natural religion. É, natural. Então, os espíritos dizem que toda vez que o religioso condena alguém, ele está exercendo uma violência. So the spirit says that the spirits say that every time a person condemns someone else, he's está exercendo violence. Exerting violence. Então criou-se no mundo cristão uma espécie de névoa tenebrosa em torno do sexo. Therefore, in the Christian world, a kind of a shade is created around sex. Right. Então essa sombra vai acabar. This shadow is going to be annulled. That's why the priests are trying to get married now. Talvez seja essa a razão porque os pais estão querendo casar agora. Não, mas eu acho que eles estão casando muito bem. E esperamos que eles todos se casem. We hope Para they ter all bons get lábios. married. No, so they are that they already have good getting, they are fighting home. legal battle. Eles estão lutando batalhas legais nesse sentido. O mundo cristão está sofrendo muito, porque tem de se ajustar. The Christian world is suffering very much because it has to adjust itself. Para criar a vida natural do sexo sem devassidão. In order to create the natural life of sex without any devastation. Porque grande maioria dos cristãos de todas as religiões têm tido até agora uma atitude de pregação e uma atitude íntima diferente. Because Eles não podem viver o que pregam, porque estão contra a natureza. Because most of the Christian religious now are living a truth which is far from that one they preach. Yes. They preach something and they are doing the other way around.
No, they keep the money. No, he means sex. Uh-huh. Yeah. As regards sex. Isso vai demorar muito, vai demorar ainda no mundo cristão. That will take a long time in the Christian world. Porque He speaks about the form of religion. Yes, right. Not spiritism, of o course. conceito oriental de naturalidade no assunto, mas com espírito de responsabilidade, nos compromissos assumidos, tem de vir para o Ocidente. The Easter concept of Os conceitos de vida natural em Like matéria de natural sexo, life, mas debaixo as regards sex, de responsabilidade do is compromisso very assumido. interesting, but under a certain responsibility as to the No compromisso assumido. the engagement. Yeah, that's what we, Aí que é a luta do cristão. here. Porque ele compromete, mas não cumpre, de modo geral. Né? That's the Christian's struggle, because he promises but does not fulfill what he promised. Então isso atrasou muito. And this has caused a great delay Atrasou muito, por exemplo, o progresso espiritual das nações cristãs. of the spiritual Mas progress Jesus não of tem the culpa Christian disso. nation. Porque ele disse amai-vos has uns aos no outros. blame. He's not to be blamed, because he said, love one another. Right. And reincarnation is almost coming back to Christianity again. A reencarnação está quase voltando ao cristianismo outra vez. Sometime back, the Syrian church, Quase. who was that? Eu não duvido de que dentro de pouco tempo a igreja abraça. Chief of Syrian church had sent a representative from Syria to my center to see if this could be included, what are the data so that it can be brought back to Christianity. Representante da igreja síria mandou uma pessoa a ele para verificar até quanto a reencarnação poderia ser restaurada no cristianismo. Então, maravilhoso. And wonderful. Está patrocinando um documentário sobre. You presume this? Or No, presume we have a letter from him. It's there. Então ele acha que ele tem uma carta, inclusive ele nos relatou que fez um filme na Espanha a respeito das pesquisas dele e dos estudos. It has been already made. Subvencionados pelo governo espanhol, diz ele. It has already been made. Yeah, I know that. But was it sponsored by the Spanish government? Yes. I have that letter which says that it is sponsored by the Então foi realmente patrocinado pelo governo espanhol esse trabalho. And Fizeram essa pesquisa. when I went there, it was the letter from the Ministry of Ministry which recommended that I should cooperate. Então foi um ministro lá que recomendou que ele colaborasse nesse trabalho. É interessante que a Espanha ainda não está assim tão liberal, né? E vai ter o governo da Espanha apoiando isso, né? É O próprio extraordinário, né? governo que Está apoiando. subvencionou o filme. Subvencionou. Formidável. Mas liberou para passar no país? The government sponsored the making of the film Yes. on reincarnation. Yes. In TV. And it will be TV. This is going to be broadcast in, All over the world. Spanish, all over the world. But first they have made it in Spanish, and then they will show it all Spanish government and 40 million people. Então esse filme vai ser exibido através da televisão espanhola e da televisão do mundo inteiro. Teria 40 milhões de pessoas. E pessoas vão assistir um filme sobre reencarnação. Formidável. Mas interessante. primeiro Porque é documentário, da Espanha atual, né? Estão pagando Espíritos caro. estão nos ajudando muito. Você imagina, o Dr. Ney também lá na Argentina, Sim. por acaso ele conseguiu falar sobre reencarnação na Argentina. Mas eles ajeitaram de uma maneira tal que deu certinho. Você não ficou sabendo da história, não? Eu tive uma notícia superficial. A coisa foi por causa do Perón. They are also interested in Portuguese television also. They want to send it to Portuguese television. A televisão de Portugal também vai receber esse filme para televisar. Foi engraçado, mas por que eles não abrem então
o culto livre das religiões. Pergunta ao nosso. Why do you think? Why, in your opinion, don't they give freedom, religious freedom to everybody? Spain and Portugal. Portugal está melhorando, já Is deram. now Agora é gradually pouco dia. opening up. A Espanha Na está Espanha, gradualmente não se soube. abrindo, gradualmente, segundo a opinião dele. But how can church give freedom Como é que a igreja pode dar liberdade? with all that bank balance? Como é que é? com todo aquele balanço bancário. Como é que ela pode dar liberdade? The money, A algema pode ser de ouro, mas é algema, não é? Cufflinks may be golden, but they are cufflinks. Yes, encontrou Na Argentina, Chico, você sabe que o clero lá proíbe a difusão de... assim, eles Não. estão ligados com... there is also interest in reincarnation in Russia also. Isso é importante. Há um grande interesse pela reencarnação também na Rússia. Interessante. And they say that phenomena of reincarnation is scientifically credible and it will give a new direction to their civilization. E eles acham que a reencarnação é um fenômeno cientificamente creditável e que ocasionará um novo destino à civilização. Também acho que. Então, se o russo puder crer que a gente tem que resgatar tudo que faz, vai ser uma beleza. Diz o professor Banerjee que parapsicologia e reencarnação já está começando a entrar na moda lá. Beleza, não é? Banerjee, Muito grande. about the parapsychology and the reincarnation in Russia, Yes, you told me that all people... they are interested very much. Very much. Não, I will show you a letter from their scientists saying that phenomena of reincarnation is science. I have that letter. Então ele tem essa carta documentando que o fenômeno de reencarnação é cientificamente acreditável. Do cientista russo que escreveu ele. agora, pergunta se ele aceita a reencarnação e a lei do karma. Rykov, the man who is doing this reincarnational research. Chico asks you whether you accept the law of karma. Look, my position as a scientist, we don't accept anything. A posição dele é de um cientista. Ele não aceita nenhuma coisa, ele não aceita nada. Ele Eu não estou dizendo isso porque se trata da Rússia, não. É porque, sendo hoje a Rússia um povo de vanguarda... perguntou ele pessoalmente ou a Rússia? Não, é a Rússia. Não, como cientista eu sei. Russian. Ele vai Russians acreditar como are greatly opening up now. But uma do flor they da believe in the law of brocha? karma or just study. study? É uma recuperação da memória, né? Uma recuperação gradual. And in split position, the occurrence is intermittent. No caso de possessão espírita, as ocorrências são intermitentes. And reincarnation is continuous. It remains almost predominantly 5 years. Com relação à reencarnação, ela é progressiva e permanece, em geral, no máximo 5 anos na memória No caso da reencarnação. Nem a lembrança. Porque, média. mas não fica, por exemplo, não há continuidade durante a vida toda? Alguns tem, outros se esquecem. A outra se esquece. Em média, depois de 5 anos, a gente começa a esquecer. Mas Geralmente isso nos casos de infância. quando vai se aproximando da puberdade, vai ocorrendo também a perda da memória. Alguns permanecem. Eu tenho 2 casos que nós estamos estudando. Uma moça aqui de São Paulo e uma moça de Araraquara. Sei. Elas estão mais ou menos com uns 30 e poucos anos e ainda se recordam muito dele. A moça de Araraquara, ela se recorda de uma encarnação que ela teve na França. Ela conhece o nome dela, dos pais, como ela morreu. E o interessante, isso é muito interessante, viu? Por causa do André Luiz, ele relata que existem veículos do lado de lá, né? E ela se recorda. E desde pequena ela dizia isso. Que ela, logo que morreu, ela veio para cá num veículo, numa espécie de um carro grande e branco,
com várias pessoas. E a que atravessou assim, ela se lembrava do que era pessoa, no outro dia, que era Beleza, né? Ah, é um Please estudo. continue. No, this is the basic difference. Então, as diferenças básicas são essas. And why did I came? Because some people say that reincarnation cases are also split position. I have already explained that. So they are different. Now I have also found a difference or similarity between normal memory and reincarnation. Então, ele encontra também uma diferença entre a lembrança normal e a lembrança de reencarnação. I call reincarnation extracerebral memory. Ele chama a reencarnação de memória extracerebral. Interessante. Isso é importante. Extracerebral. Tem relação com o cérebro. É porque está no cérebro do corpo perispirítico, né? Do corpo, está no cérebro espiritual. He explains that this is so because the memory is not in the physical brain, Yes, but in the spirit brain. Right. That's why this term appears to be better. Esse termo parece ser melhor. Essa Extracerebral. expressão. Não, essa expressão. Mas eu peço licença para acreditar assim, porque quando eu me vejo fora do corpo, eu sinto que meu cérebro é diferente, ele é diferente do que o natural. He says that when he feels himself out of the body, he feels that his brain is different from the original one. Out of the body experiences seem to be the most evidential for establishing reincarnation. Ele acha que as experiências de desdobramento são aquelas que apresentam uma grande evidência da reencarnação. Ele vai falar sobre um caso de uma criança chamada acústico, em inglês, criança acústica. Seria surda? Não. Acoustic. That is the special name they have given to the child because the child is otherwise very intelligent, but it is antisocial and does not show any the normal feelings towards persons he loves. Que são normais em outras áreas, mas não têm o menor sentimento por quem quer que seja, inclusive seus pais. São antissociais. That child also said once that you are not my father, my parents are different, I think. Essa criança também uma vez disse que aqueles não eram seus pais, seu pai e sua mãe, referindo seus pais, né? She said, "Where is my mommy?" Where is my mom? And she was talking to her mother, and the mother said, "I am your mother," and she kept saying, "Where is my mommy?" And that shows that she thinks she has another mother. Então, uma dessas crianças disse, onde está minha mãe? Ela disse, estou falando para a mãe, para a própria mãe, né? Ela disse, eu sou sua mãe. Então ela continuava perguntando, onde está minha mãe? Onde está minha mãe? Não obstante o fato de ela ser uma criatura normal, né? Normal. Normal, mas naturalmente veio com uma memória muito lúcida. Similarly, de vida passada, né? Similarly, it appears that these retarded children also, as they find different environment from their last life, they are not able to grow properly. Então, as crianças retardadas, como elas encontram um ambiente diferente da sua vida anterior, talvez elas não tenham condições de crescer normalmente, de forma normal. Mas, são hipóteses, né? Or it could be that in the state of somnambulism, when it has a two personality, the man all of us forgets everything about his immediate past, so he becomes puzzled. Similarly, these retarded children probably unconsciously remember their past life, but they are unable to express, therefore they remain retarded. Ele está pegando a coisa por uma outra linha.
Ele diz assim que, da mesma forma que as pessoas que estão em transe, elas esquecem temporariamente, em transe, sonambúlico, elas esquecem ligeiramente do seu passado. Essas crianças que nascem retardadas, elas também não se lembram das suas vidas anteriores. Ele está falando pelo mais um aspecto de lembrança, de memória, e não está relacionando a lei do karma. Ele está relacionando com o sofrimento. Talvez. O problema É interessante que ele não tem a mínima noção sobre isso, né? Ele não Saber correlaciona. ou por que será? Não é isso, não. É uma atitude, é a atitude típica do cientista. O cientista, ele olha o corpo como uma máquina, como um técnico, Continuar não é? pesquisando sobre a reencarnação e não colocar causa e efeito aí. Mas ele pretende no futuro. Não. Uma vez estabelecida a reencarnação, ele admite que a reencarnação vai trazer uma mudança extraordinária para o destino da humanidade. Daí Quer dizer, entra isso já é uma consequência moral, né? Agora, as causas que originaram a reencarnação, as causas morais que deram... Tá bem, então vamos dizer para ele, por exemplo, se a pessoa veio, então, sem uma ligação com a realidade presente, uma causa existe, porque nós temos de acreditar numa justiça. Eu vou continuar o argumento. Continua, Chico. Tem que insistir com ele para ver Não, um momentinho, eu não posso traduzir essa palavra muito. Pois é, pode dizer. Por favor. Por exemplo, se a pessoa nasce ausente da realidade objetiva desta hora, If uma a causa há. person is born alien to the reality of this time, there must be a cause for it. Então, por exemplo, este alheamento foi produzido por um ato do próprio dono do corpo. This element must have been produced by an act of the very individual who owns the present body. Por exemplo, se eu dou um tiro na minha cabeça, If I shoot my head, for instance, eu perturbo determinadas estruturas do corpo espiritual. I will disturb certain structures of the spirit body, the spiritual body, not the physical one only, but the spiritual one. Chego ao além como uma pessoa também retardada. Eu estou fora da realidade lá. I'll go back to the beyond as a retarded person because I am out of the reality that is going on there also, you know. Volto para o renascimento, I return trazendo as consequências no to cérebro. reborn, bringing the consequences in my mind, my brain. Se dou um tiro no coração, If I shoot my heart, chego lá também com os fenômenos correlacionados com isso. Mas quando eu volto, eu estou também, às vezes com o coração exposto, cardiopatia congênita mortal. Similarly, I'll get to the spirit sphere with the same arrangement. And when I come back, I'll have ailments that are connected with this act I made, I Então, caused. se uma pessoa vem fora da realidade, sem uma causa, então não haveria justiça na vida. Porque ela está como uma vítima, precisando ali da mão de todo mundo, uma criança dessa. If a person comes back without without a cause, there would be no meaning for life. Since this person needs the help of everybody in order to stand up and go on his progress, his evolution. O corpo, então, faz o papel do mata-borrão com a tinta. O corpo absorve para que a gente possa recuperar The body, com in aquela this ânsia de case, melhorar. plays the role of the blotting paper, which absorbs that ailment in order that the spirit can continue its evolution. A mesma coisa, por exemplo, se eu
atiro no crânio de um amigo, Similarly, if I shoot somebody in the head, o meu amigo chega no outro mundo e me perdoa. my friend will arrive at the beyond and will forgive me. Mas eu guardo a culpa. But guilt will be in my spirit. Volto também retardado, porque eu viciei os centros cerebrais. Then I'll come back. When I come back, I will be a retarded person because I have caused a damage to the brain center of somebody. Porque senão não há justiça. Não, ele estuda, ele conhece, o campo dele é muito específico. É como diz o nosso Irineu, ele estuda, nossos companheiros estudam, vamos dentro de um campo só de constatação do fenômeno, mas não vamos dizer, não relacionam com as razões. Agora, nós precisamos relacionar com as razões, porque senão nós perdemos a reencarnação. Nós passamos o tempo, por exemplo, eu encontro uma pessoa nessas condições, se eu acho aquilo natural, então Deus que me botou a cabeça lúcida e botou outro com a cabeça destrambelhada, que justiça é essa que reina no universo? Ô Chico, dá licença, talvez seja interessante saber dele em que sentido ele acha que a humanidade se modificaria com a aceitação da reencarnação. Pergunta, isso é interessante. In what way do you suppose that mankind would be different, would be much better, would develop if reincarnation were established? Right? So far, we feel that man is simply a body. Até agora nós achamos que o homem é apenas um corpo. There are two deterrents for being immoral. There are two deterrents or guiding principles. Há dois princípios condutores. One is a fear of God. Deles é o temor a Deus. Another is the fear of future life. E o outro é o temor à vida futura. Now, so far we think that life is be all and end all. Be all and all. And all. This is everything is finished here. Hedonism. Até o momento nós achamos que a vida, nós de modo geral achamos que a vida termina aqui. But when we will have the concept that as we so what is that? As we do, and we have to take the reactions later. As we sow, so we reap. Mas quando nós tivermos a certeza de que do modo como nós semeamos, nós colhemos, aí estamos no acordo. So this reincarnation will definitely establish. A reencarnação então estará definitivamente. Aí é que nós temos que chegar. Porque senão nós não consertamos we will have nunca. to do something which will otherwise life will be. Which either our life we will have to suffer in the next life. Então nós faremos coisas que ou nos tornam felizes Muito ou bem. sofredores na outra vida. E pode dizer para ele que nós, por exemplo, acreditamos que não precisamos, nós precisamos do amor a Deus, mas não precisamos do temor, nem de Deus, nem do temor do além-túmulo, porque a coisa está toda em nós. A vida está toda encerrada em nós. Nós pagamos ou recebemos conforme aqui dentro, nesse universo do pé à cabeça e de braço a braço. Explica para ele. We need the love. We need to love God, but not to fear God. No, that's because. But I was talking in terms of the moral history of the world. Moral history of the world. From the historical point of view. Eu falava do ponto de vista histórico. Compreendo. Isso os gregos já. God is love. God, it is reciprocal. We are God. I am Brahmasmi. That is India. It is said, God is not outside, but God is in me.
Deus não está fora, segundo a filosofia. And Mas that's não, está todo, sem dúvida. yes, it is called Aham Brahmasmi, I am God. You don't say that you have to go to church to find God. Ele diz que não precisamos ir à igreja para encontrar Deus. Eu sou Deus. Não pode dizer que o melhor e o pior juiz para nós somos nós mesmos. The best and the worst judge to ourselves is ourselves. Right. It is we who create troubles. Somos nós que criamos problemas. Nobody does create the trouble. We can create our own troubles. Diz para ele, por exemplo, que no cristianismo, diz para ele que no cristianismo Jesus diz que chegará um tempo em que ninguém precisa adorar a Deus nem aqui nem ali. Porque o reino de Deus está dentro do homem. In Christianism, according to Christianism, there will be a time in which you don't have to não precisará adorar a Deus nem aqui nem ali. to worship God neither here nor there, because God Está dentro de cada um. within everyone. But not beyond golden church. Mas não além das igrejas douradas. Como é que é? Mas não nas igrejas douradas. Não. Não, mas aí é só um artifício. Because they say that unless you are for example, I had an occasion. I wanted to start rather help to start a spiritual frontier fellowship or churches fellowship in India. Ele queria fundar uma união de igrejas na Índia. Because in Uma fraternidade. In England there is a fellowship which is called Churches Fellowship for Practical Study. Na Inglaterra há uma fraternidade, uma união de igrejas, que eles chamam a fraternidade de estudos secos. So I thought that if similar kind of organization also starts in India, there will be some kind of promotion of the practical work. Se uma tal sociedade for estabelecida na Índia, haverá uma promoção, assim, haverá uma divulgação maior, ou melhor, uma amplitude maior para a pesquisa fixa. So I started corresponding with this society in London. Começou a corresponder com a sociedade em Londres. And they asked me, are you a Christian? Então eles perguntaram, você é cristão? I said, I am a Christian by spirit, but not by creed. Eu sou cristão pelo Espírito, mas não por credo, disse ele. But then they didn't reply to me any further. Então eles não mais responderam a ele. O Gandhi também respondeu assim, né? Gandhi. Também respondeu. Mahatma Gandhi answered like that. Yes. Question is that it is not the creed which is important, but it is the spirit which is important. O importante não é o credo, mas é o Espírito que é importante. Eu não vou dizer isso como expressão de anedota, não, que não cabe. Mas o Gandhi conta para ele, perguntaram ao Gandhi em Londres se ele amava Jesus. Então ele disse que amava. Então, mas se ele aceitava Jesus em Toston, ele então disse que aceitava com uma exceção, que ele queria que Jesus tivesse ensinado assim: amai-vos uns aos outros e a vaca também. Gandhi was once asked if he approved of Jesus. He said he did, but he would rather that Jesus had said, love one another and also the cow. The cow is a symbol of non-violence. Cow doesn't represent anything. A vaca nada representa senão um símbolo de não violência. Não, o problema é todo do espírito. Cristão pelo espírito. Diz a ele. Cristão pelo espírito. Christian through spirit. That's the problem. Thank you. And we hope that you come to Diz a ele que é uma pena ver tempo contado. It's a shame you have your time scheduled. No, I will be here for a month here. Mas teremos
We will have other occasions. Thank you. And other schedules. Thank you. Você vai ficar? Não, amanhã eu devo ir tomorrow, Rio. Amanhã. Deus. I go. Que nosso Freud está de volta. Come back. Fala com Na pessoa dele? Fala. Ou com ele, ou é na pessoa dele ou junto dele. Mas é, quando é que ele deve ter nascido depois de 40, né? Ele deve ter 20 e poucos anos. Tem 39 anos. 39. Eu creio que é capaz do Freud estar com ele, né? Inspirando, procurando ele, procurando levá-lo, né? Você não teria uma confirmação espiritual disso? Nós não podemos avançar para a publicidade. Senão nós avançamos para a publicidade. Vamos ficar, eu falo com ele que eu creio que o Freud está inspirando ele. He believes that Freud is inspiring you in your work. Está acompanhando. Following you. Following you. About your test. I'm so happy. He's my friend. Olha, I'm sorry, but We need your blessings. I know English very poor. She's my secretary and it's a very companion. She has been... ele está dizendo que pede a bênção de você. She's devoting her life for this work. Blessing God. Por O que você gostaria de se encontrar com ele outra vez? Logo que tiver uma oportunidade, eu me comunicarei. Se Deus quiser. Estou muito feliz. I am very happy to see you.